A gente foi afetado esse ano pela questão dos dividendos, né, dos 50 mil. A gente tinha muito cliente empresário que fazia aporte todo mês, não fizeram mais aporte, porque agora eles têm 50 mil sua distribuição, então pararam de aportar, não sabem ainda como fazer, e aí estão guardando dinheiro na empresa, que é ruim porque tributa, ele paga 32% na empresa, além de pagar mais IR, porque às vezes a gente consegue aqui investimentos isentos. Então, o nosso trabalho teve que ser reinventado nesses últimos anos. Hoje aqui em Blumenau a gente vai ter um evento para falar de um assunto que pouca gente está falando. No passado a bolsa subiu mais de 30% e esse ano ela está meio de lado. Então pouca gente fala sobre isso na internet. A gente vai trazer a gestora de São Paulo, a Trígono, que tem os melhores fundos de ações do Brasil, e também o head de renda variável de ações da EQI, para que a gente possa conversar sobre o cenário brasileiro, o cenário de ações e quais empresas que fazem sentido investir na bolsa e se realmente o time é bom, considerando Brasil, eleições, guerra lá nos Estados Unidos. Então, esse assunto é exclusivo para quem é cliente da Tex. Então, nosso desejo sempre é esse, trazer informação para que as pessoas possam tomar as melhores decisões. Boa tarde, galera. A gente tem que... Comento aqui que nós aqui, o assessor de investimento é como se fosse um clínico geral. Então a gente tem que pensar no portfólio globalmente. E quando o cliente quer aumentar uma posição, ou quer diversificar, então quer falar ações, a gente olha para fundos, ou tem especialistas de ações no time. Quem é internacional, a gente olha para renda fixa, a mesma coisa. Daí dentro da renda fixa tem os fundos. Lá atrás, né, se a gente fosse pensar, quando a gente começou a assessoria de investimentos, o assessor era um corretor de ações, na verdade. Então olha o quanto esse mercado ficou dinâmico. Porque hoje eu olho para ações, mas eu tenho que olhar para o patrimônio do cliente globalmente, tenho que pensar na questão sucessória, tributária dele, que no Brasil a questão tributária é loucura. A gente foi afetado esse ano pela questão dos dividendos, né, dos 50 mil. A gente tinha muito cliente empresário que fazia aporte todo mês, não fizeram mais aporte, porque agora eles têm 50 mil sua distribuição, então pararam de aportar, não sabem ainda como fazer, e aí estão guardando dinheiro na empresa, que é ruim porque tributa, ele paga 32% na empresa, além de pagar mais IR, porque às vezes a gente consegue aqui investimentos isentos. Então, o nosso trabalho teve que ser reinventado nesses últimos anos. Se a gente ficasse só pensando em uma coisa, já estaria ultrapassado. Que no final eu acho assim, né? Toda vez que a coisa também fica mais complexa, para quem consegue, é ruim, obviamente, para quem fica parado, mas para quem consegue, como vocês, se mexer e tal, pode ser uma oportunidade, né? Agora, a minha mulher até outro dia estava brigando com a assessora do BTG, né? Que a mulher era meio arrojada, falou, se é para colocar dinheiro só no CDI, então eu preciso de você. Então é um pouco isso, né? Porque realmente se o mercado, vamos supor que o CDI aumente cada vez mais e tal, ninguém precisa mais de fazer outra coisa. Então não precisa da gente, não precisa de vocês. Vou lá, põe o CDB lá do Itaú e vida que segue. Vida que segue, né? Então, eu acho que é um pouco isso. Né? E a importância da gente ter um cuidado com isso, né? Uma coisa que quando eu cheguei na EQI eu gostei muito de ver é um controle que a EQI já fazia lá atrás de como eram alocadas as carteiras, né? Então, a aderência da carteira. Então, se o cara tem um perfil conservador, se ele tem um moderado, como é que está essa alocação? E até um critério para o cara não ser promovido. Se a carteira dos clientes não está aderente, não ser promovido. E a gente copiou isso aqui na Tex também. Então, a gente também olha para estimular, realmente dar um incentivo correto para o assessor, né? Cuida bem da carteira, como é que está o NPS, como é que o cliente está te avaliando, está tendo retorno, e a gente percebe que esse é o caminho que funciona. Hoje eu fui aqui ver uma operação para a gente talvez incorporar aqui em Blumenau, e aí tinha um pessoal novo no time, eram 5 pessoas, e tinha um pessoal mais antigo de banco, né? Meninas mais de 20 anos. E aí a gente vê que, na conversa tu sente que eles estão parados no tempo, assim, né? Eles estavam muito acostumados no bancão, eles tinham a parte do crédito, cartão de crédito, então eles convenciam o cliente, investimento era um detalhe, né? E aí agora migraram para esse mercado, mas ficaram meio perdidos, porque eles não têm esse dinamismo que a gente precisa ter, né? De se adaptar ao novo mundo. Pessoal, boa noite, vamos iniciar então. Mas a ideia aqui é a gente continuar batendo um papo, tá? Sem qualquer formalidade, um tema bem importante, então qualquer momento tiver uma dúvida, quiser fazer uma pergunta, depois a gente continua lá também tomando vinho, batendo papo. E o que a gente vai conversar um pouco aqui essa noite, que a gente pode tanto preservar como multiplicar. Isso também vai muito
com dois fatores, ao meu ver. O primeiro fator é o teu momento de vida. Talvez alguém que já está lá na casa dos 60, 70, 80 anos não pode mais estar tão preocupado em multiplicar patrimônio. Alguém que está começando a construir patrimônio agora, obviamente tem que ter um pouco mais, uma visão um pouco mais arrojada de multiplicar. E aí tem uma outra questão que é olhar um pouco de ciclo de mercado, que é o que a gente vai conversar bastante hoje. Tem momentos que a gente sabe que a gente tem que ficar um pouco mais arrojado, então talvez a gente vai focar mais em multiplicar. Tem momentos que a gente tem que ficar mais defensivo. E esse é o nosso trabalho, orientar vocês e ajudar nessa tomada de decisão para que vocês tenham melhores informações, para que vocês possam tomar melhores decisões com o patrimônio de vocês. Afinal, poxa, a gente trabalha muito para conquistar patrimônio. Para a gente chegar lá, muitas vezes são anos e anos, né? Então, a gente não pode tomar uma decisão que vai prejudicar patrimônio. Então, ao meu ver, dá para a gente conciliar os dois. Um pouco do que eu quero conversar com vocês aqui, essa frase, a história não se repete, mas ela rima. E como é que a gente olha se está rimando ou não? Olhando que etapa do ciclo que a gente está. Esse é um bom indicador para a gente tomar decisões sobre investimentos. Então, a economia se move em ciclos. A gente vai ter momentos que o Brasil está crescendo mais, momentos que está crescendo menos, que tem mais inflação, tem menos inflação, mais, e os juros. Então a gente viveu um momento de topo de juros e a gente começou a cortar juros. Até no começo do ano a gente estava mais otimista, achando que o juros chegaria lá na casa dos 12%, era o que falava na época o Boletim Focus, que é uma boa referência para a gente no mercado financeiro. Hoje a gente já sabe, teve um corte agora recentemente 0,25 e a gente imagina que vamos ter mais um corte aí, talvez, e a gente termine com uma Selic de 13,75. Roberto, por que isso é importante? O que muda isso para mim? Bom, muda totalmente, né? Até para quem é empresário, como é que calcula o crescimento da empresa, a forma que a gente aloca os ativos. Então a gente tem que olhar, basicamente assim, quando a gente olha, tem que olhar juro, inflação, câmbio, PIB, são os indicadores que a gente olha. Eu gosto muito, os assessores aqui que trabalham conosco, nossos sócios, eles sabem que eu sempre falo para eles, um bom critério se a gente está fazendo algo certo é aquilo que a gente faz com o nosso dinheiro. Então, tudo que eu falo para vocês é o que eu já fiz ou estou fazendo com o meu dinheiro. Eu gosto muito desse livro aqui do Taleb, que é o Skin the Game, né? Eu comprei uma ação, tá aqui o meu nome, né? Eu peguei a nota de corretagem, comprei na época PetroRio. Eu li um relatório, achei uma empresa interessante e eu fui lá, comprei bem no topo, né? E aí, na hora que depois que eu fui olhar, acho que eu fiz um mau negócio, mas, tava confiante na tese, a ação só caiu depois disso, né? Só caiu, parece que assim, pensei, comprei errado. Mas eu fui mantendo, comprei um pouco mais, fui aumentando a posição. Olha o que aconteceu desde esse período. Eu peguei aqui, eu acabei comprando mais depois, mas assim, peguei na época 100 ações, que foi a nota de corretagem ali. Na época eu comprei 4.546. Essa posição hoje virou 29.625. Nesse período, o quanto que deu a Bolsa, o Ibovespa, e quanto que deu o CDI. Então, o que a gente já entende aqui? Que não basta só eu estar exposto à renda variável, ao Ibovespa. E, infelizmente, ele é um índice perdedor. Eu tenho que saber escolher bem as empresas que eu quero ser sócio. Porque talvez se eu tivesse só comprado o índice, eu posso fazer isso, por exemplo, através do ETF, eu teria perdido para o CDI. Então não teria sido um bom investimento. Porque o que a gente imagina? Se eu vou ter mais volatilidade, eu tenho que superar o juro do Brasil, que é o ativo livre de risco, que a gente chama, né? Tá, Roberto, mas e para os clientes, tu faz isso também? Aqui eu sou bem informal conversar com os clientes, né? Esse cliente aqui, eu mandei mensagem para ele 10 de abril do ano passado. A PetroRio é uma empresa que eu acompanho já há bastante tempo, então papel que eu domino bastante. Ela tinha passado por uma boa correção e ele queria começar a investir em ações. Eu mandei mensagem para ele, se tu conseguir hoje, vai lá e é uma ação que estava recomendada pela EQI, pela corretora, pelo BTG também. Aí ele, funciona comprar amanhã? Eu falei, beleza? Aí ele foi e comprou. Quando ele comprou, ele pagou 32,89. Eu não imaginava que ia acontecer esse negócio em Hormuz, a gente sabia que o Trump estava fazendo confusão, mas longe disso. Eu falei para ele comprar porque eu achava que o preço estava muito bom. Nesse período, aconteceu essa confusão nos Estados Unidos, a ação saiu de 32 e foi para 72. Como subiu demais, o que a gente percebe? Já não tem mais uma assimetria favorável. Ou o cara diminui posição, ele vende, ou ele pode fazer alguma estrutura para proteger, que foi nesse caso que a gente fez para ele, um hedge. E aí que o time da EQI entrou, a gente tem especialistas lá em ações, renda variável, fizeram essa estrutura. Então, o que a gente fez? A gente congelou esse preço para ele, fez uma proteção. Essa parte, depois o Alcides que vai falar aqui, explica melhor para vocês, ele aqui é muito bom nisso, né? Mas a gente conseguiu garantir esse patrimônio que ele já tinha aumentado aqui, né? Ele comprou no momento bom, aumentou e ele continua na posição, ainda podendo alavancar esse ganho e protege ele no caso da queda. Então é o tipo de coisa que a gente faz quando o cliente tem um perfil para isso. Dito isso, a gente tem dois caminhos. Primeiro, vocês podem cozinhar sozinhos, fazer do seu jeito, que é o meu caso aqui. O Fernando às vezes me manda eu cozinhar, vou lá e... Só que, às vezes a gente quer também algo mais
extravagante, que é um chefe de cozinha e tal. Aí, pô, a gente pode fazer, por exemplo, comer um fundi, como tá ali a Sofia e a Alice. Tem um modelo melhor? Não, pô, tem pessoas que gostam de comprar ações, estudar sozinho e tal. Talvez ela vai ter alguma deficiência de informação e não vai conseguir fazer algo tão sofisticado. O que eu quero falar para vocês é que os dois caminhos são possíveis e a gente pode ajudar vocês nos dois caminhos. Pô, às vezes faz mais sentido no momento de vida que você está delegar isso para um gestor, um cara que tem informações, tem preparação técnica para isso, né? Fez bons cursos, formação específica na área e aí com certeza vai ter um bom retorno também. Os dois caminhos são bons. Então era isso que eu queria falar para vocês, agradecer até aqui, mas agora eu quero deixar com vocês as 2 estrelas da noite, convidar o Alcides. Quando eu falo esse nome Alcides, vocês imaginam alguém de 60 anos, né? Mas o rapaz tem 20 e poucos, né? É sempre a mesma piada. Beleza. Primeiramente, boa noite. Acho que o Roberto, antes de me apresentar, acho que o Roberto comentou muito bem que existiam os dois caminhos, né? Quando a gente fala sobre os dois caminhos, a gente fala muito sobre o que a gente quer nos nossos investimentos. Alcides, o que é melhor? Não existe melhor. Existem perfis. Eu tenho um perfil hoje que, de regra, eu não invisto em fundo, somente em fundo. Eu tenho minha carteira de ações também, porque eu tô no mercado, eu vivo o mercado. Mas estava conversando com o Fusaro, há cerca de 30 dias, 40 dias atrás, eu estava conversando com uma quantidade de clientes, e eles me falaram o seguinte: Alcides, quero começar a investir em ações, só que eu tenho conta na caixa, poupança, renda fixa, seja qual for. Como é que eu faço? Como é que eu dou o primeiro pé na água de renda variável? A analogia é o seguinte: ele tá nadando num rio perene, tranquilo, calmo. Quando ele vai para renda variável, ele tem ondas, começa a ficar desconfortável. Mas desconfortável é ruim? Não. Você surfa momentos. E aí eu falei pro Fusaro, cada vez mais estão vindo investidores que, via de regra, acabam vindo da renda fixa, poupança, para renda variável. E o tópico, além do home broker, ele é muito comum. Eu acredito que a grande maioria das pessoas aqui nunca viu um home broker na vida. Alguém já viu? É onde opera, compra, vende ações, fundos imobiliários. Além disso, alguém tem ações, fundos imobiliários na carteira? Levanta a mão, por favor. Bastante. Eu vejo, a gente tem alguns papos onde a gente acaba não vendo ninguém investir em ações. E aí, conversando com o Roberto hoje à tarde, eu falei assim, poxa, que estranho, né? Que louco a gente pensar isso. Porque quando o mercado tá no high, no topo do mercado, todo mundo fala e todo mundo quer comprar. Quando o mercado tá lá embaixo, o que acontece? Todo mundo vende. Pô, que movimento estranho. Mas é o que acontece, porque é o que é noticiado e muitas vezes os investidores acabam não buscando informações e estratégias bem adequadas para as carteiras. Esse aqui basicamente é o gráfico do Ibovespa desde meados de 2023. E olha só como que a gente costuma pensar. A gente sempre faz uma comparação ao CDI. O LFTS é um ativo de renda variável, só que ele reflete 100% o CDI. Por isso que eu trago eles nas comparações. O Ibovespa, nesse período, ele está negociando cerca de 70%. Já o LFTS, que reflete a renda fixa, o CDI, cerca de 50%. Alcides, mas beleza. Quando a gente olha para o mercado de renda variável, vem aquela frase, eu estou tomando um risco onde eu posso tomar algum prejuízo, porque o mercado acaba variando, de fato. Só que quando eu olho para a renda fixa, o mercado não fica muito acima, né, da renda fixa. Só que tem um ponto que a gente, né, costuma analisar, que o mercado ele é cíclico. E aí a importância é muito grande de você ter uma estrutura por trás de atendimento, como a Tex tem em parceria conosco. Por que a gente tem esses cenários em ciclos? Todo mundo sabe que os ciclos de juros eles sobem, eles descem. Agora a gente está vivendo um cenário de queda de juros. Chegamos semana passada a 14%, o que em tese é muito bom para nós, de renda variável, para o mercado como um todo, aquece o mercado de novo. Todo mundo sofre com o cenário de juros altos. Eu vou mostrar um pouquinho mais à frente como é que as empresas acabam sendo impactadas com esses juros. Mas os ciclos, eles são cíclicos, basicamente. Quando a gente pega mercado em queda, o Roberto mostrou muito bem aquela operação onde a gente protegeu, nós estruturamos proteções. Quando o mercado está em alta, a gente não tem por que sugerir proteção. Ou se vocês sempre vão acertar? Não estou dizendo isso. Mas nós estamos preparados para a macroeconomia. Isso nós estamos preparados. Em nenhum momento aqui a gente vai ver a ação que vai subir amanhã 10%. Putz, eu queria muito dizer para vocês, mas a gente não tem como. A gente tem como o quê? Traçar estratégias, dado o perfil de investimento de vocês, olhando para os ciclos econômicos que nós temos no Brasil. Essa é a principal diferença daqueles investidores que acabam fazendo isso sozinho. Muitas vezes acabam não tendo estratégia e acontece aquela fatídica frase do Buffett: compre os sons de canhões e venda os sons de violinos. Acontece ao contrário muitas vezes. Eu vendo, né, quando o ativo caiu, eu vendo porque eu estou receoso e acabo comprando quando o ativo está lá em cima por conta da euforia de mercado. Fechado? Muito obrigado pelo tempo e estou à disposição para qualquer dúvida.